O Rombo Dojo é como se fosse a ONU. Tem gente do mundo todo, de todos os continentes, de todos os cantos do planeta. Se você é um praticante de Aikido, provavelmente você tem uma visão que seria um dojo, arquitetura Japão feudal. Não. O Rombo Dojo é uma arquitetura Japão dos anos 60, é um prédio localizado numa região central de Tóquio e que permite você ter acesso por diversas linhas de metrô e trem. Ele está super bem localizado. Aí é um prédio de 5 andares, sendo que 3 desses andares são áreas de tatame. Você tem uma área de tatame no segundo andar, que é mais ou menos em torno de 120 metros quadrados. Você tem uma área no terceiro andar, que é onde acontecem os principais treinos avançados, que é em torno, deve ser o dobro, uns 240 a 300 metros quadrados. Você tem uma área no quarto andar, que aí é um pouco menor, que deve ser em torno de uns 80 metros quadrados. Aí tem uma área que é só para você deixar os kimonos, se você quiser deixar eles para secar. Aí você tem vestiário, chuveiro, uma série de facilidades, e os escritórios do dojo, do departamento internacional, tem uma sala que são só dos mestres, um escritório dos professores e os locais que são onde o que a gente chama de utideishi pode dormir também. Durante a semana são 5 treinos no terceiro andar, no dojo dos avançados. E no sábado são 6 treinos, domingo são 2. Mas além disso tem alguns treinos que ocorrem no intervalo entre o treino dos avançados, que é no terceiro andar, e aí tem uns treinos que ocorrem nesse intervalo em outros andares. Aí eu aproveito e faço alguns treinos, mas meu foco mesmo é o treino no terceiro andar, que é o treino dos avançados. Então em média dá 5 a 5 horas e meia por dia de aula, dependendo se eu acabo fazendo um treino nos iniciantes, e de fim de semana dá 6 a 6 horas e meia. Desde que eu fui para o Japão eu fiz todos os treinos, nunca faltei num treino. Eu tento aproveitar mais o contexto da aula. Então, por exemplo, a aula das 6h30 da manhã é uma aula que é com o dojo ou hoje em dia com o Aka Sensei. E aí eles tentam trabalhar mais os fundamentos, os princípios, os kihons. Então eu já vou para essa aula já preparado para poder lapidar minha técnica básica, e também nessa aula a presença de outros instrutores, de outros mestres que já praticam Aikido há 40, 50, 30 anos é enorme. Então você tem uma gama de veteranos como parceiros que é raro de encontrar em outros treinos. Então também é um jeito, nesse treino das 6h30, de eu estar lá reverenciando essas pessoas e trabalhando o básico. No treino, por exemplo, das 7 às 8, é um treino que é o número de instrutores do Rombo Dojo participando é maior em proporção aos alunos. Então é um treino que você vira e mexe, você pode praticar com algum Shihan, algum Shidoin do Rombo Dojo, tendo eles como parceiro durante 1 hora de treino. Então é um treino que eu tento focar em achar esses parceiros e tentar testar a minha técnica, meu corpo com alguém num alto nível. Aí, por exemplo, o treino da tarde é um treino que é vazio, tem poucas pessoas, então que é uma coisa rara no Rombo Dojo. Então eu vou aproveitar que tem mais espaço para poder explorar minha técnica num espaço maior. No treino da noite, geralmente é sempre o mesmo instrutor, são 2 treinos e é o mesmo instrutor. Então é um treino que eu sei que eu vou poder explorar melhor o conceito que o instrutor está propondo, porque eu vou ter 2 aulas com ele para poder trabalhar. Então eu tento ficar bem atento naquilo que o instrutor está propondo para poder praticar. Então eu tento focar um pouco, não em si, tipo, prefiro esse treino ou não, mas como é que é a característica desse treino, desses horários, e tentar explorar dentro dessas características a minha prática. No andar dos iniciantes, a dinâmica é mais ou menos como diversos dojos. A cada técnica que o sensei demonstra, você treina com um parceiro, ele vai demonstrar outra, você cumprimenta e aí você vai trocar de parceiro. No terceiro andar, que é o andar dos avançados, que geralmente os graduados acabam ficando mais nesse andar, aí a dinâmica é um pouco diferente. Na franca maioria das aulas você mantém o mesmo parceiro até o final, ou você só troca quando o mestre fala para trocar. Na maioria das aulas no Rombo Dojo, nesse andar, você fica com o mesmo parceiro até o final. São muitas pessoas treinando, se for trocar toda hora, às vezes as pessoas ficam mais tempo procurando um parceiro do que treinando. Então, a maioria das aulas acaba você pega um parceiro e vai com ele até o final. Geralmente é essa a dinâmica de treino. O Rombo Dojo é diferente dos dojos tradicionais. Ele tem uma mega estrutura comparada com qualquer dojo convencional. Então você tem uma série de departamentos. Você tem o departamento do escritório, são as pessoas que cuidam da parte administrativa do Rombo Dojo e da Ikikai. Você tem o departamento internacional, que faz a relação do Rombo Dojo com o resto dos países do globo. Aí você tem o departamento de instrutores,
que são as pessoas que dão as aulas de Aikido e são responsáveis pelo treinamento. Dentro do departamento de instrutores, aí você tem, né, no topo da hierarquia é o Dosho. E aí você tem o Aka Sensei, que hoje ele é o Dojo Sho. O que significa isso? Ele é como se fosse o diretor-geral do Rumbo Dojo. Ele é quem é o responsável pelo Rumbo Dojo e por todos esses departamentos. E aí você tem dos oitavos dans para baixo, são toda uma hierarquia, né, dos Shihans até o 6º grau, e para baixo são os Shidoins. E no último tem o que a gente chama que seria os Uchideshis, mas que já não é mais essa expressão que se usa, porque eles não são Uchideshis, não moram com o Dojo, eles moram no Rumbo Dojo, são funcionários do Rumbo Dojo. Então, a expressão que muita gente usa é de Kenshusei, eles são as pessoas que estão sendo formadas para serem os futuros instrutores. Você tem as graduações, os Kyus, são as mesmas graduações do Brasil, só que eles não mudam de cor. É que nem, por exemplo, eu sou faixa preta 5º grau, não tem nada que me diferencie na minha vestimenta de um faixa preta 1º grau. Faixa preta, os graus eu tenho, mas nada vai me identificar. Lá é a mesma coisa. O faixa branca pode ser primeiro Kyu, IQ, que seria a nossa marrom, ou pode ser Mukyu, que seria a nossa faixa branca, sem grau nenhum. Você não vai ver diferença pela cor da faixa, a faixa é a mesma, mas os graus e os níveis existem iguais. Você tem duas formas de progredir, se graduar, ou por exame de faixa ou por indicação. O mais comum, e 99% dos casos, é por exame de faixa. Os exames lá acontecem quase que mensal ou bimestral. Só que o aluno tem um número mínimo de presenças e um número mínimo de tempo entre uma graduação e outra. E acontecem as reprovações. Tem uma banca, tem um chefe dos exames que hoje em dia é o Miyamoto Sensei. Caso ele viaje, tem outros professores que são a banca. Então, sempre a banca é composta de 3 professores. O chefe da banca, um outro Shihan ou um outro Shihan ou Shidoin que fica ajudando a organizar e também pedir os golpes. São bastante mulheres que praticam Aikido no Japão, principalmente no Rumbo Dojo. O número é bem alto e muitas delas são bem avançadas, graduadas e têm um nível técnico bem elevado. Os que a gente chama de Uchideshi, né? Então, os que chamam de Uchideshi funcionam assim, quando eles se tornam membros desse departamento de instrutores, né, eles viram esse Kenshusei, eles moram no Rumbo Dojo por um X período de tempo. Geralmente vai em média de 2 a 4 anos, alguns acabam ficando até mais, morando lá no Rumbo Dojo. Aí eles têm uma rotina de acordar às 5 da manhã, eles limpam o dojo todo e já estão preparados para fazer a aula do dojo e cair para eles. Aí a aula do dojo é obrigatória, eles vão ter que estar presentes na aula do dojo. E aí eles vão fazendo as aulas do dojo e vão fazendo também as outras aulas. Eles têm uma série de funções. Eles às vezes substituem os professores fora do Rumbo Dojo em alguma localidade, ou às vezes já estão dando aula, né, em algum espaço, e também tem que limpar o Rumbo Dojo, cuidar do dogi dos professores. Eles zelam pelo dojo. Então, se chega alguém está fazendo alguma coisa errada no treino, são eles que vão lá falar para a pessoa não fazer aquilo. Se chega alguém para visitar, eles cuidam do dojo, eles fazem essa relação, né, de professor-aluno. São quantos? No momento agora são 3 morando no Rumbo Dojo, mas varia de época para época. A primeira vez que eu fui para o Japão foi no ano de 2005 e, bom, é um desejo que todo praticante de Aikido tem, eu acho, que é você ir treinar, praticar o Aikido na fonte. E um pouco antes tinham roubado meu carro, eu consegui juntar um dinheiro e falei, bom, o que eu quero fazer? Eu quero ir para o Japão treinar. E aí acabei vendo tudo, consegui ir para ir treinar lá no Japão, fiquei quase 2 meses e meio, quase 3 meses treinando no Rumbo Dojo, nessa primeira vez. E aí foi como se fosse um vício. Eu cheguei lá, gostei tanto que falei, bom, quero vir todos os anos. E aí fui me esforçando cada vez mais para poder estar todos os dias lá treinando. Hoje em dia eu me sinto como se estivesse chegando em casa. Eu me sinto completamente confortável, conheço as pessoas, tenho diversos amigos lá. Inclusive hoje eu fico na casa de uma amiga, então eu tenho toda uma estrutura. Meus kimonos ficam lá hoje em dia, eu nem levo mais kimono, meus kimonos ficam, meu kimono, hakama, faixa, está tudo lá. Então hoje
é como se estivesse chegando em casa, tem toda uma estrutura que é só para me treinar. Na primeira vez que eu fui, não. Hoje, relembrando hoje, para mim é uma loucura a primeira vez que eu fui. Eu fiquei num lugar que não cabia eu e minha mala, não tinha ar-condicionado, não tinha chuveiro, não tinha banheiro. E passei 3 meses nessa situação. Hoje em dia não, eu tenho toda uma estrutura, uma série de artefatos que a única preocupação que eu tenho hoje em dia é praticar, nada mais. Eu acho que eu tentei, pouco a pouco, implementar um pouco mais da cultura de treino e da dinâmica de treino, ou seja, diminuir cada vez mais os discursos verbais para ser cada vez mais um processo de praticar o movimento. Eu sinto que no Japão a presença do instrutor é muito forte, mas ele não para o treino para ficar dando tantos discursos, ele vai deixando que você descubra os movimentos. Então eu tentei trazer um pouco essa dinâmica de treino. E também outra coisa que é bem comum no Japão é que os instrutores vão projetando todos os alunos. E também eu já tinha isso por hábito e no Japão eu cheguei e percebi que eles faziam isso muito. Então eu comecei a me policiar ainda mais para poder projetar todo mundo em todos os movimentos, para ir tendo essa relação dos meus alunos serem o quês constantes para mim e fazer com que eles evoluíssem dessa maneira. Eu acho que ser um bom quê é a mesma coisa que ser um bom naguê. Não tem que, aos poucos as pessoas têm que ir tirando essa dualidade de que eu caio ou eu aplico. O seu estado de espírito, sua atitude no treino e seu estado corporal é o mesmo, é a mesma relação. E no fundo você aprende quando você recebe as técnicas, né? Então, por exemplo, se eu falar sobre culinária para você, não vai matar sua fome. É só você comendo que você vai saciar sua fome. Se você não receber os golpes, você não vai entender o que está acontecendo. Se você só apenas ver os vídeos, você não vai compreender. Então, quando você tem a possibilidade de receber o golpe fisicamente, você vai começar a entender. Então, quando você é o quê? Você está lapidando essas capacidades. Aí você é como se você pegasse, no caso de uma comida, você está refinando o seu paladar. Todos nós comemos, mas tem pessoas que têm um paladar mais refinado que os outros. Então, ser o que é a sua chance de você refinar o paladar. Aquela pessoa vai te aplicar o golpe. Se você desenvolver seus sentidos, você vai conseguir sentir o que está acontecendo. Se ele me desloca, como que ele entra em contato, se o contato dele é mais intenso, é mais suave, se ele me desequilibra de um lado, se ele me desequilibra do outro, como é que é o timing da pessoa. Tudo isso é o trabalho de que vai sendo desenvolvido. E esse refinamento que você vai transmitindo para a sua prática, tanto o estado corporal de você estar ao mesmo tempo relaxado, mas mantendo uma tensão, como se fosse um gato. Ele está parado e de repente vem um bicho e ele sai do estado de relaxamento para o estado de alerta em frações de segundos. Isso é um estado extremamente marcial, que você vai pegar quando você está sendo o quê? E aí você vai levar isso para a sua prática de naguei. Então, quando você tira essa dualidade de que uma coisa é ser naguei, outra coisa é ser o quê? Você começa a ter uma prática mais integral, uma prática total. Você não tem desperdício no treino. Você aprende aplicando e recebendo, principalmente recebendo. Porque é lá que você vai sentir o que está acontecendo. O que vem do verbo querur, que é receber. Eu não posso dar carinho para alguém se eu nunca recebi carinho, entendeu? Então eu não posso aplicar uma técnica se eu nunca recebi aquilo ali. Eu não vou saber como executa. Agora, uma vez que você recebeu, você pode passar para frente. Eu tive a sorte de todos os instrutores do Hombu Dojo, até os que hoje são falecidos, não teve um instrutor do Hombu Dojo que eu não caí para eles demonstrando na frente. Eu tive essa sorte de poder cair para todos os instrutores do Hombu Dojo, inclusive o Doshi e o Aka Sensei. A primeira, você tem que estar preparado, né? Porque você tem que conseguir absorver o movimento deles sem você se machucar e também fazer o movimento correto para que eles possam demonstrar. Eu acabo encontrando também fora do Japão, que é o caso do Seiki Sensei, que vem para o Brasil. Então eu acabei treinando com o Seiki Sensei nesses 11 anos, em diversos contextos, no Hombu Dojo, em dojos também no Japão fora do Hombu Dojo. Treinei com ele no Brasil, em diversas localidades do Brasil, na Argentina. Já viajei com ele para diversos. Então eu fui criando não só uma relação dentro do tatame, como uma relação fora do tatame também. A mesma coisa aconteceu com o Yokota Sensei, que também já viajei com ele, Miyamoto Sensei, que também já viajei com ele. E tem os instrutores que lá no Japão eu sempre encontro e tem um bom relacionamento, que é, por exemplo, o Kanazawa Sensei, Ozawa Sensei, Fujimaki Sensei, Sugawara Sensei, Kobayashi Sensei, todos esses instrutores acabei tendo uma certa uma relação também um pouco mais próxima. E a sensação é maravilhosa, porque
para quem gosta de Aikido, é como se você pudesse jogar um futebol com o Messi, entendeu? É como se você gostar de surf e poder surfar com o Medina. Então, se você ama Aikido e tem a chance desse momento de poder compartilhar com eles aquele movimento, é fantástico. Meu plano é continuar indo pelo menos uma vez por ano para o Japão.